Evangelho de João, capítulo de número 13, versículos de número 18, diz assim: Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, para que se cumpra a Escritura: o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Amém? Vamos orar a Deus. Peça para que o Senhor fale conosco nessa noite. Maravilhoso, eterno e bom Deus, amado Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos por estar, Senhor, em tua casa, em tua presença, glorificando, exaltando e bendizendo o teu santo nome, meu Pai. Meu Deus, obrigado pelos feitos, pelas obras, obrigado, meu Deus, pelas portas abertas. Amado Deus, amado Pai, atenta para a tua igreja, para os ouvintes da tua palavra. Meu Deus do céu, permita, Senhor, com que a mesma venha penetrar no profundo da alma, e que não a nossa vontade, mas a vontade do teu Espírito Santo permaneça e prevaleça em nossas vidas, para a glória de Deus. Amém, Jesus, graças a Deus. Meus irmãos, dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus, graças a Deus. Aleluia. Peço aos irmãos toda atenção, reverência à palavra do Senhor. Tenho certeza que Deus, Ele tem aqui uma palavra ao nosso coração. Louva a Deus por tudo quanto o Senhor Ele já tem feito e falado aqui ao nosso meio nessa noite de hoje, mediante as oportunidades. Meus irmãos, aqui estamos diante de uma palavra gloriosa, aonde o Senhor Jesus Ele vem ensinar os seus discípulos, e também não só ensinar, mas na verdade adverti-los, chamar a sua atenção acerca de acontecimentos que veriam momentos depois daquilo que Jesus ele estava falando. Interessante que aqui neste verso de número 18 do capítulo de número 13 que nós lemos, Jesus ele vai dizer, ele está aqui conversando com os discípulos, e ele vai falar: não falo de todos vós, mas aí ele diz: eu bem sei os que tenho escolhido. E esse tema que eu bem sei os que tenho escolhido, é que na verdade Jesus aqui ele vai falar acerca de uma traição. E quando Jesus ele vai falar acerca de uma traição, muitas pessoas às vezes podem pensar, peraí, mas o Senhor ele não é supremo, o Senhor ele não é poderoso, a Bíblia não diz que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, e como que ele sendo Deus todo-poderoso, como que ele vai passar por um processo de uma traição? Como que o próprio Deus vai ser traído? Meus irmãos, a palavra do Senhor mostra para nós que lá atrás, no livro de Salmos, o salmista, ele escreveu exatamente o que está aqui nesse versículo. O salmista ele escreveu: o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Veja bem que se não tivesse o salmista profetizado esta frase, esta palavra, certamente creio que não teria acontecido a questão da traição. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nós vemos aqui nesse tema, Jesus dizendo: eu bem sei os que tenho escolhido, como Jesus mesmo ele fala entre os discípulos que entre nós aqui reunidos, um de vós é um diabo. Arrepia, só está ali ministros reunidos, só os discípulos com Jesus, só está ali aqueles mais próximos, só está ali aqueles que têm reunião com Jesus, só está ali aqueles que comem a Páscoa com Jesus, aqueles que iam participar da ceia, só está ali aqueles que ouvem os segredos
medos de Jesus acerca da sua obra, aqueles mais próximos, aqueles de confiança, aqueles que tinham cargo. E de repente Jesus diz que um de vós é um diabo. Mas Jesus está dizendo: eu bem sei os que tenho escolhido. Por que Jesus está falando dessa maneira? Chegou uma ocasião lá no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, aonde que Jesus ele chega à margem do Jordão. Há muita gente ali, né, junto com as margens do Jordão, né, para encontrar ali com João, né, o imersor, o batizador, enfim. E de repente, em meio àquela fila, aquela quantidade imensa de gente para se batizar, Jesus ele chega diante de João, e João reconhece Jesus, né? Ali aquele mistério, aquela coisa diferente acontece, e João ali ele propõe ser batizado por Jesus, ele carece ser batizado por Jesus, mas Jesus olha para ele, dá uma negativa e não vai batizá-lo, porque Jesus não veio para batizar. O ofício de batizar foi dado a João Batista, e João querendo ali aquela coisa, batiza, não, eu batizo. Jesus diz: não, deixa assim como está, porque é necessário que você me batize para cumprir toda a vontade, toda a palavra de Deus. Quer dizer, Jesus talvez poderia batizar João Batista, mas Jesus falou: não, há uma palavra, há uma ordenança, e essa ordenança tem que ser cumprida. Você me batiza. Aleluia. Opa, João então, na hora, ele não retrucou, ele cedeu, e então ele batizou Jesus Cristo. Então analisa que quando nós olhamos para a palavra de Deus de uma forma analítica, a gente questiona por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, por que o Senhor, sendo poderoso, abriu caminho no mar, por que o Senhor não fez uma tangente, fez alguma coisa aí, em vez do povo caminhar 40 anos pelo deserto, Deus tem que ficar mandando maná 40 anos na terra todo dia, tem que tirar água da rocha. Ouvi o povo murmurar, por que Deus não fez um atalho e em meia hora o povo chegou na terra prometida? A gente não pergunta isso? A gente não pensa: oh meu Deus, a minha luta está grande. Você está dizendo: a minha luta, então ela é tua. A minha prova está terrível, é tua. Por que você quer tirar algo que é teu? Tudo na vida do crente é permitido por Deus. Nada acontece que não esteja fora dos projetos de Deus. Nada acontece se não for permitido. Quando nós olhamos em Deuteronômio, exatamente no seu capítulo de número 8, nós vamos ver que o Senhor, Ele vai dar para nós, Ele vai dar para o povo de Israel, ou aqui para nós em questão, uma resposta acerca dessa pergunta: por que Deus, Ele não criou um atalho e colocou o povo na terra de Canaã, na terra que mana leite e mel, em um dia, em uma semana, um mês, ou em 40 dias? Existe duas situações, mas vemos uma no capítulo 8 de Deuteronômio, verso 1: todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis, para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. O juramento foi para os pais, só que ia cumprir por intermédio dos filhos, e dos filhos e dos filhos. O verso 2
E te lembrarás. Deus está dizendo: olha, amanhã vocês vão lembrar, o mês que vem vocês vão lembrar, o ano que vem. Aqui o Senhor está falando no futuro, o verbo está no futuro. Vos lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Olha a resposta. Deus vai permitir 40 anos de caminhada. Deus, ele queria humilhar aquele povo, ou seja, Deus queria prová-los. Deus queria tentar colocar um processo sobre eles, para saber o que? Aquilo que estava no coração daquele povo. Então veja bem que Deus, ele tem um projeto na vida de cada um. Deus, ele conhece as pessoas. Só que há situação que tem coisas que se manifestam na vida de cada pessoa de acordo com a situação, de acordo com a prova, de acordo com o processo. A mesma coisa, você vê um gatinho, que bonitinho, você vai lá, lisa, brinca, mas de repente você aperta ele, ou você acua ele, daqui a pouco sai umas unhas desse tamanho. Deus da glória, onde passa é na hora o corte. Assim é eu, assim é você, assim estamos todos nós. Alguma pessoa pode olhar: desculpa, presbítero, puxa vida, o presbítero Onofre é uma benção, mas você já comeu sal com ele? É, presbítero, você já comeu sal com ele? Já andou com ele? Já morou com ele? Conhece o dia a dia? O pastor Celso é uma bênção. Já andou comigo? Já orou comigo? Já jejuou comigo? Já fez a obra comigo? Já conviveu diariamente comigo? A gente fala às vezes o que a gente vê. Para Moisés, aquele povo todo que estava saindo da terra do Egito era uma bênção. Para Moisés, aquele povo que estava saindo da terra do Egito era um monte de ovelhas doentes, ovelhas que foram saqueadas, tosqueadas, ovelhas que estavam ali deformadas, quebradas. Era um aprisco, era um rebanho de ovelhas doentes, que faltava um pastor para cuidar. Aí Deus vai falar: Moisés, espera aí, aguarda um pouquinho, eu vou humilhar este povo, eu vou colocar esse povo na prova, para saber o que há no coração de cada um, e se de fato eles vão guardar os meus ensinamentos, os meus mandamentos ou não. E agora, será que Deus escolhe, tira Moisés do meio das ovelhas, na terra de Jetro, na montanha de Midian? Será que Deus tira Moisés de lá para uma obra falida? Será que Deus erra em tirar Moisés das ovelhas para apacentar um povo? Não, Deus vai mostrar o que tinha no coração de cada um para Moisés. Deus vai falar: espera aí, Moisés, eu vou mostrar para você quem é esse povo. Não é à toa que o Senhor, conversando com Moisés, Moisés com o Senhor, Moisés vai falar: Senhor, eu quero que o Senhor vá conosco, o Senhor tem que ir adiante de nós. Se o Senhor não for adiante de nós, pode arriscar, apaga o meu nome do livro, mas o Senhor tem que ir com nós. Moisés: eu não vou. Este povo é de coração duro, é como foi lido aqui em Ezequiel capítulo 2. Eu não vou. Se eu for, Moisés, não
nunca mais você vai ver esse povo, vai ser exterminado. Eu vou acabar de uma só vez com tudo. Mas eu enviarei o meu anjo, eu não deixarei vocês sozinhos. O meu anjo irá adiante de vocês, ele estará me representando, o meu nome estará nele, o meu poder estará com ele. Mas não falhe, não erre, porque ele vai agir sem misericórdia. Às vezes a gente não conhece a situação, a gente não conhece as pessoas. Às vezes tem aqueles mais espirituais, tem aqueles mais visionários, que no tocante aos acontecimentos, em situações que possa ter um tropeço, pode ter uma queda, um desvio, se levanta então aqueles visionários e diz: eu sabia, eu tinha certeza que tinha alguma coisa escondida, eu sabia, até comentei isso com fulano, eu sabia que ele não era desse jeito, eu sabia que ela não era assim, eu sabia que ele não era dessa maneira, mas outrora ontem estava abraçado, estava beijando, estava andando junto, estava caminhando, estava confraternizando, hoje a pessoa tropeçou, hoje aconteceu alguma coisa, ele já saca uma espada e coloca no pescoço ou no coração e diz: eu sabia. Deus, ele permite, ele conhece cada um de nós. Eu não conheço vocês, como eu falei, às vezes eu não conheço eu mesmo. É como está escrito aqui, a situação que se manifesta em cada indivíduo de acordo com a situação que ele está vivendo. Alguém pode dizer, a esposa dizer: eu conheço o meu esposo muito bem. Conhece nada. Eu conheço a minha esposa mais do que ela. Conhece nada. Você não viveu tudo nessa vida ainda com a pessoa. Às vezes Deus pode me permitir uma situação para você se despertar e falar: meu Deus, eu não imaginava nunca que você... Quantas pessoas que às vezes viveu isso? Meu Deus, eu nunca imaginava que você tinha coragem, que você faria isso. Mas eu fiz. Deus aqui, ele vai colocar o povo 40 anos. Deus quer mostrar para Moisés, Deus quer ver na vida de cada um o que tem lá dentro, o que está dentro do coração. Então ele vai caminhar 40 anos, e o que vai acontecer? Todos aqueles de 20 anos para cima, todos foram mortos, todos foram reprovados, eles não tiveram a oportunidade de entrar na terra que mana leite e mel. Por quê? Porque eles não conseguiram guardar os mandamentos de Deus, eles não tiveram força para guardar, eles não tiveram força para cumprir, eles abriam a sua boca para blasfemar, para contender, para murmurar, nada para eles estava bom. Então foi se manifestando, eles foram se tornando amargos, foram se tornando vis, até que a ira de Deus ia se manifestando e destruindo todos aqueles que foram rebeldes. Deus, ele prova cada um de nós. Quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, no capítulo que nós acabamos de ler, nós vamos observar, aliás, no capítulo de número 3 ou 4 de Mateus, nós vamos ver que Jesus, ele começa a chamar os seus discípulos, ele começa a chamar Pedro, conhecido como Simão, chama o seu irmão que chamava André. Jesus, ele vai chamar os dois irmãos, chamado Tiago, chamado João. Jesus vai chamar Levi, que era Mateus. Jesus vai chamar Bartolomeu. Jesus começa a chamar os seus discípulos. Só que entre os seus discípulos, Jesus chama outro que se chamava Judas, cujo sobrenome era
Iscariote. E Jesus chama esses discípulos para o seu particular, para a sua comunhão. Cada um numa profissão, onde a Bíblia mostra para nós no capítulo 12 do Evangelho em questão de João, que Judas, ele tinha uma profissão. Ele tinha um cargo na missão de Jesus. E este cargo era tesoureiro. Que bênção! A palavra do Senhor fala para nós no livro de Salmos, no capítulo 55. Presta bem atenção no verso de número 12, onde diz o salmista Davi: pois não era o inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado, nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Meus irmãos, isso aqui é muito tremendo, isso aqui é muito profundo. É impossível alguém descobrir, a não ser que Deus revele, a não ser que tenha alguma pista do inimigo se passando por amigo. Às vezes é um pouco preocupante, né? Há um ditado oriental que diz que o gato, quando ele é escaldado, ele tem medo de água fria. Quando a pessoa já passou por uma determinada experiência, por isso que sempre, em meio às provas, os processos, eu digo para as pessoas: tenha fé. Você está passando isso não é por acaso. É para maturidade, é para um crescimento, é para uma experiência, é para o teu couro engrossar um pouco mais, é para você aguentar os repuxos que vai vir posteriormente, é para ensinar outras pessoas. Meus irmãos, se o crente ele não tiver experiência, se o crente ele não tiver provação, ele não suporta, ele não aguenta, ele não fica na presença de Deus. Jesus aqui, tudo o que ele estava fazendo tinha um propósito, já tinha, deixa eu falar dessa maneira, já tinha um croquis, um cronograma. Já o cronograma era tudo que está escrito desde lá, Gênesis, no capítulo 3, verso 15, quando Deus fez a promessa que ia nascer da mulher, ali do ventre ia nascer um varão, e aquele iria pisar a cabeça da serpente, desde a promessa de Cristo, desde o capítulo 3, verso 15, até o final, estava lá o cronograma, tudo certinho. Então Jesus já veio para esse mundo sabendo cada situação, tudo que ele ia passar. Eu e você, nós não sabemos. Você sabe o que você vai passar amanhã? Você sabe de que forma você vai partir desse mundo? Você sabe que dia você vai partir dessa terra? Não, mas Jesus, ele já veio sabendo. Jesus veio sabendo que a sua morte não seria uma morte fácil, uma morte como às vezes as pessoas querem ter. Ah, pastor, eu queria dormir, não acordar mais. Jesus, ele sabia a forma que ele iria morrer. Jesus sabia que ele ia vir, que ele ia fazer toda a vontade de Deus, ia mostrar a bondade de Deus, ia mostrar as promessas de Deus. Só que porém o povo ia traí-lo, iam cuspir, iam esbofetear, iam desprezá-lo, humilhá-lo, iam mandar crucificá-lo. Ele ia ser crucificado numa cruz, ele ia ser cravado numa cruz, ele ia se entregar, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Jesus, ele já veio sabendo de tudo isso.
Sabe quando você ganha um cronograma? Aqui, ó, isso aqui é seu cronograma de trabalho para hoje. Tem aqui 5 itens, você tem que cumprir os 5. Vai lá, depois que você cumprir, você vai embora. Este é o cronograma de Jesus. Jesus, ele já veio sabendo de tudo da sua vida, o que ia acontecer cada dia. Ou seja, nada para Jesus era novidade. Então Jesus, ele deu cada passo segundo a vontade de Deus. Pastor, eu não sei o que Deus tem para mim. Segue os passos de Jesus. Examine as Escrituras. Guarde a palavra de Deus no teu coração. Observe o que Jesus fez. Observe os ensinamentos que Jesus nos deixou. Assim nós vamos vencer. A gente preocupa quando as pessoas pregam apenas a bênção e servir Jesus, que não é fácil. A gente preocupa quando as pessoas só dizem o que nós ganhamos pelo poder do nome de Jesus, quando às vezes nem isso está escrito na palavra de Deus. Isso nos preocupa. Mas as pessoas não pregam o negar-se a si mesmo, o abandonar os desejos pecaminosos, abandonar o mundo, abandonar o pecado, abandonar a idolatria, abandonar a carnalidade, renunciar a todas as coisas, andar como Jesus quer. As pessoas hoje não têm pregado. Hoje se tem usado o evangelho como forma de renda, como uma forma de incentivo às pessoas a crescer o olho, a ter desejo de riqueza, de glória das coisas desse mundo. O evangelho é riqueza, Jesus é riqueza, Deus é riqueza, o Espírito Santo é riqueza, mas é para a glória de Deus, é para as coisas do céu. A palavra do Senhor mostra, diz para nós ajuntarmos tesouro lá no céu, é para nós fazermos poupança lá no céu, a nossa aposentadoria está no céu, o nosso trabalho tem que ser em torno das coisas de Deus, para que nós possamos ter o retorno de Deus lá no céu, aonde será a nossa morada eterna, aonde é a nossa pátria. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Todos nós, meus irmãos, nós somos perseguidos, todos nós somos tentados. O escritor aos Hebreus um dia ele escreveu, dizendo que o nosso mestre Jesus, em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Veja que todos os dias, capítulo 5, verso 8 de Pedro, diz para nós que, pastor, mas é 1º ou 2 Pedro? Capítulo 5 é só o 1 Pedro, 2 Pedro não tem capítulo 5. Capítulo 5, verso 8 diz para nós que o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, procurando uma brecha para colocar uma cunha, procurando uma brecha para nos devorar vivo. E sabe como que o adversário ele prepara uma brecha? Aliás, sabe como que o adversário encontra uma brecha? Ele encontra uma brecha numa amizade. O adversário encontra uma brecha no negócio. O adversário encontra uma brecha talvez numa conversa online. O adversário encontra uma brecha talvez numa rede social. E por intermédio daquela situação, ele se aproxima. E ele se aproximando, ele vai colhendo informação, ele vai colhendo dados. E com aquilo que ele vai colhendo, ele vai preparando o prato. Ele vai preparando o prato, ele vai preparando. E nós olhando para aquele prato, que delícia, começa a delirar, começa a suar, começa a arrepiar, olhando para aquele prato, desejando. Daqui a pouco ele chega como um garçom, com a mão para trás, a outra na frente, com a toalhinha pendurada e sirva-se, é teu. Nós não conhecemos o dia de amanhã. Jesus conhece, ele sabia de tudo.
Jesus não caiu em nenhum laço, porque ele conhecia tudo. Nós não conhecemos, só que ele nos adverteu, ele nos deixou atentos. E aqui nesse Salmos 55, Jesus está dizendo que não era o inimigo que me afrontava. Ele está dizendo que não era alguém de fora, não era alguém externo, não era um inimigo, alguém que queria o mal dele, mas era quem? Era um amigo. Era quem? Era alguém íntimo. Meus irmãos, como que você vai desconfiar de uma pessoa que estende a mão para você, de uma pessoa que às vezes põe a mão na tua cabeça a hora, de uma pessoa que às vezes faz campanha, te chama para ir para o monte, para a consagração, para o ciclo de oração, te chama para ir para a igreja, te dá carona, te ajuda com alguma coisa, vai na tua casa, te visita, te abençoa. É fácil desconfiar da pessoa assim? Não. Como você vai desconfiar de alguém que só quer o teu bem? E o que acaba acontecendo? A pessoa acaba ficando cega. A pessoa começa a interessar tanto por aquela que está estendendo a mão. A pessoa começa a se aproximar tanto que a vida dela agora vai ser em torno daquela pessoa que agora ali é o seu melhor amigo. Ele não vai fazer nada sem falar do nome, ele vai dormir falando o nome, vai levantar falando o nome, vai tomar banho falando o nome. Aonde ele for, ele vai estar dando testemunho, ele vai estar falando daquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa gosta demais dele, aquela pessoa ajuda demais, abençoa. Quando que você vai pensar o mal dessa pessoa? Nunca. Mas o salmista diz: não era o inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Isso aqui é profundo demais. A gente olha para isso aqui, a gente pensa: meu Deus, como Jesus sofreu. A gente olha para isso aqui, a gente fala: meu Deus, que dor. Jesus, ele suportou. Aqui o salmista está falando do próprio Cristo. O Senhor, ele conheceu cada um daqueles que ele chamou. Jesus sabia a função, a finalidade. Jesus conhecia o testemunho de cada um. Jesus conhecia o temperamento, o comportamento de cada um dos 12. Jesus tinha o conhecimento de tudo. Ele sabia quem era mais sensível, quem era mais rude, quem era mais bravo, quem era mais intelectual, quem era mais disposto, quem tinha ali capacidade para liderar. Jesus conhecia todos. Nada era surpresa. Por isso que ele fala aqui nesse capítulo de número 13: eu bem sei os que tenho escolhido. Eu conheço, eu sei, eu não errei, por mais que alguém diga: mestre, mas o Senhor. Fica tranquilo, Jesus, ele sabe o que está fazendo. Ele sabia o que estava fazendo. A palavra de Deus vai mostrar para nós que numa determinada ocasião, no capítulo 12 desse Evangelho de João, a Bíblia fala que Jesus, ele estava ali 6 dias antes da Páscoa, ou seja, ele estava na sexta-feira à noite, na casa, de um homem em Betânia, como a Bíblia mostra aqui, onde estava Lázaro, aquele que era amigo, aquele que havia falecido, aquele que havia ressuscitado dos mortos. E a palavra de Deus vai dizer que ali estava Maria servia. E a Bíblia diz que Lázaro era um daqueles que estava ao redor da mesa com Cristo. Porém a Bíblia diz que Maria agora, ela vai tomar uma libra de unguento, de nardo puro e de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos.
e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Olha o momento, faltando aqui 6 dias, diz a palavra, para a Páscoa. Já estava chegando o último dia de Jesus na terra como homem. Naquele evento, naquele jantar, naquele lugar que estava muita gente, em meio conversas, ensinamentos, testemunho, Maria chega, se prostra diante do Senhor, pega aquela libra de unguento de nardo puro, com preço extremamente elevado, e a Bíblia diz que agora então ela vai ungir os pés de Jesus, ela vai derramar, né, no capítulo 12, verso 3, e derrama sobre os pés de Jesus. E ela pega então os seus longos cabelos, presta atenção que para muitos aquele ato de Maria vai ser um ato que era um pouco meio que humilhante, porque todo o povo judeu da época tinha o costume, principalmente as mulheres, de não mostrar o cabelo em público, como hoje se vê ainda, né? No mundo árabe, de forma geral, nenhuma mulher mostra o seu cabelo, outras nem a sobrancelha, nem o olho, né, coberto com um véu, porque eles dizem que é indecente a mulher mostrar o seu cabelo diante das pessoas, na rua, por exemplo. Uma mulher com o cabelo aparente, sem estar coberto na rua, era um ato vulgar. Então por isso a Bíblia fala acerca da cobertura, e aqui é interessante que, olhando para essa situação, ela tira ali, né, a sua cobertura. Ela poderia usar a cobertura para limpar ou para secar ali o pé do Senhor Jesus Cristo, ou enxugar com a cobertura do cabelo, mas não, imagino que ali ela tira, balança ali a sua cabeça, seus cabelos longos, negros, e ela então no chão, de joelhos, sentada no chão, aos pés de Cristo, ela pega o seu cabelo e começa a passar nos pés de Jesus, aqueles pés talvez feridos, das caminhadas pelas pedras, sujo, talvez encardido pelo pó, pela terra, enfim, ela limpa os pés de Jesus, e a Bíblia diz que aquele cheiro se exalou por todo o ambiente. Presta atenção que teve 2 finalidades essa situação. A primeira é quando nós vemos Maria, ela fazendo esse ato, nós observamos que há pessoas que não têm medo de se dar, de ofertar o seu melhor para Deus. Ela tem prazer, ela tem alegria. Por quê? Porque ela está fazendo para Deus, ela está fazendo para aquele que tudo pode, ela está oferecendo o seu melhor ali como um sacrifício, porque não há sacrifício que façamos dentro dos planos de Deus que Deus não receba, né? A Bíblia mostra para nós lá no primeiro capítulo de Malaquias, no capítulo de número 1, que um dos sacrifícios que o Senhor não recebe é quando a pessoa conhece as normas e vai oferecer para o Senhor o sacrifício, por exemplo, um novilho cego, um novilho coxo, vai oferecer para Jesus algo que não tem valor para ele. Eu sempre digo que as coisas que têm valor para Deus é aquilo que tem valor para nós, aquilo que pesa para nós, aquilo que é pesado. Meu Deus, mas é isso, é pesado para você, então é o que Deus quer. Aquilo que não tem valor para você, para Deus também não tem valor. Então Deus, ele mostra isso para nós em Malaquias, no capítulo 1. Então Maria, ela teve o prazer de abençoar, ela teve o prazer de dar. A Bíblia diz aqui que era muito dinheiro, era de muito preço, de um valor extremamente elevado.
e foi derramar nos pés. Ela poderia derramar em outro lugar, ela poderia ter dado a Jesus, mas ela derramou no pé e enxugou os seus pés com o cabelo. Enxugou os pés de Jesus com o seu cabelo. Por outro lado, eu disse que eram duas coisas que chamam a nossa atenção. A segunda é que a Bíblia vai mostrar para nós e revela no verso 4, a segunda situação: um de seus discípulos, cujo nome era Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, o que havia de trair Jesus, diz no verso de número 5: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Todo mundo ali feliz, todo mundo alegre, comendo, bebendo, contando testemunho, adorando a Deus diante de Jesus. Que momento, que maravilha! Quando aquele ato é feito, Judas o Iscariotes se manifesta. E ele diz: para que isso? Que ato, que baixaria, que pouca vergonha. Tanta gente passando necessidade, tanta gente aí fora com fome, tanta gente pedindo pão, tanta gente querendo água, tanta gente querendo remédio, tanta gente querendo um prato de comida. Até parece políticos aí, né, da atualidade. Não poderia ter vendido, pego esse dinheiro que é um desperdício, jogar no pé dele, derramar, caiu no chão. Lembrando que não tinha piso, era tudo de terra. É um desperdício uma coisa dessa, tinha que ter dado aos pobres. Tinha que ter dado aos pobres e coloca uma faixinha nele: eu sou pobre. É, bem assim. Por que ele se preocupava com os pobres? Por que ele se preocupava? Olha aqui, ele era o tesoureiro. Olha aqui o que diz o verso de número 6. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque primeiro era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Veja o verso 18 do capítulo 3: eu bem sei os que tenho escolhido. E agora? Oh meu Deus, que coitado, tem tanta gente passando necessidade. Por que não deu, né, o dinheiro para... Por que não vendeu, colocou o dinheiro aqui na salva, aqui no alforje? Eu então daria para os pobres. Eu sou o pobre morto. Primeiro para mim. A Bíblia diz que ele era ladrão. Está escrito aqui, ele era ladrão. Peraí, Jesus não sabia que Judas era ladrão? Peraí, se todos fossem cristãos, se todos fossem como Pedro, como Tiago, como João, se todos fossem como os demais, como ia ficar o escrito do salmista? No verso de número, nos Salmos de número 41, no verso de número 9. Como ia ficar o cumprimento desse salmo? O que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Como que ia ficar isso? Será que seria Pedro? Será que seria Tiago? Será que seria João ou Tiago ou enfim outro? Não, tinha que ser Pedro. Então Jesus sabia que ele era o ladrão. Jesus sabia que é aquele que comia com ele. Jesus sabia que é aquele que bebia. Jesus sabia que as pessoas ofertavam, as pessoas abençoavam, as pessoas ajudavam a missão. Mas quando chegava no final, que é observar o que tinha para ajudar os pobres de fato, os necessitados,
só tinha talvez 1%, 5% de tudo aquilo que foi depositado. Cadê o resto? Estava bem guardado com o pobre chamado Judas Iscariotes. Veja, meus amados e queridos irmãos, que então Jesus, ele sabendo, Jesus, ele conhecendo toda essa situação, para cumprir o que nós lemos lá no verso 12, 13, do capítulo 55 de Salmos, aqui no versículo 13, no verso de número 21, a Bíblia mostra para nós que Jesus, ele vai dizer para os discípulos: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair, um de vocês vão me trair. E a palavra de Deus diz que os discípulos naquele momento, todos reunidos, cada um vai olhar para o outro e vai começar agora aquele borbulho, vai começar agora a perguntar, aquele sussurro: mas quem? Quem vai trair? Que Jesus está falando do quê? O que ele está pensando? Ele nunca falou isso, que negócio é esse? No versículo 23, ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez um sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Simão grita lá para João, que estava reclinando, a sua cabeça no seio de Jesus, estava ali encostado, bem perto, que estava próximo, era o menor, o mais novo. E Pedro grita de lá e diz: ei João, pergunta aí para ele, quem é que vai trair? Pergunta aí, você está do lado, pergunta. E a Bíblia diz que então o discípulo, inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? Senhor, quem é que vai te trair? Jesus então vai responder: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faz-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso, porque como Judas tinha bolsa, pensava alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Observa que agora é manifesto. Observa agora então que se cumpre: eu bem sei os que tenho escolhido. E Jesus vai dizer para João: olha, aquele que eu der o bocado molhado, esse é o traidor. E quando Jesus coloca a mão, pega o bocado molhado e lhe dá para Judas Iscariotes, a Bíblia diz que imediatamente, naquela hora exata, quem que entra naquela reunião? Quem que entra agora naquele estabelecimento? Quem que acha agora o templo com a porta aberta para entrar? Diz aqui a palavra de Deus: Satanás. Capítulo 13, verso 27 de João. 13, 27. Satanás acha a porta aberta, segundo a ordem de Jesus. E agora ele entra. E Jesus diz: o que você tem que fazer, faz depressa. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus sabia, ele precisava, ele tinha que ser traído, tinha que se cumprir a palavra de Deus. Ele estava na reta final, estava chegando o momento. Jesus tinha que morrer, estava determinado o dia, detalhado por Deus. Então Judas tinha que se levantar. O que Judas fez? Quando ele sai dali rapidamente, ele vai procurar os homens e ele vai entregar Jesus. Ele vai dizer: olha, eu tenho um homem, eu vou entregar para vocês. Quanto vocês me pagam? 30 moedas de prata. E diz a Bíblia que ele vai então entregar Jesus
Ele vai vender Jesus por míseras 30 moedas de prata. Ele vai entregar Jesus então para cumprir toda a palavra de Deus, porque senão acontece isso. Quantas vezes nós lemos na Bíblia que as pessoas tentaram lançar Jesus lá para baixo do penhasco, tentaram de todas as maneiras matá-lo, tentaram prender, mas poderiam estar tentando até hoje se Jesus estivesse aí, mas tinha que ser por traição. Jesus não ia à cruz de outra forma, porque já estava escrito lá atrás. E a palavra de Deus não faz curva, a palavra de Deus não se corta, não emenda, a palavra de Deus é uma reta só, é contínua. Ela tem que ser cumprida. O que eu quero dizer para você, para encerrar essa palavra? Que Deus, Ele sabe de tudo na nossa vida. Nós não conhecemos, nós não sabemos nada a não ser aquilo que nós vemos. Nem o que é revelado, o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe, a gente duvida, nós não sabemos o formato, a dimensão, a consistência, nós achamos uma incógnita. Mas o que Jesus, Ele quer dizer aqui para nós nessa palavra, que é para nós confiarmos na palavra de Deus, é para nós estarmos atentos em todo o tempo, olhando para Ele. Porque tudo aquilo que está escrito nessa palavra há de se cumprir. A primeira promessa que Deus te fez, desde quando você levantou a mão para Ele, que Ele te fez uma promessa. Qual foi essa promessa? De te levar ao céu. Essa promessa continua de pé. A promessa da salvação da tua alma, que para mim não existe outro tipo de promessa melhor, mais excelente do que a salvação da nossa alma. Não adianta nós pedirmos riqueza para Deus, pedir o mundo todo, e nós nos desviarmos, e a nossa riqueza não ter poder de comprar a salvação da nossa alma. Por isso que Jesus falou que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma. Que nós venhamos ter alegria, ter prazer em ter uma promessa na nossa vida, que é a salvação da nossa alma. Que nós venhamos nos alegrar independente do que acontecer. Jesus disse: eu bem sei os que tenho escolhido. Jesus me escolheu, escolheu cada um de nós, cada um dos irmãos que está ouvindo. Mas só quem conhece o coração é Deus. Foi dito aqui na palavra inicial que Samuel, ele teve uma decepção na casa de Jessé. Ele olhou pela aparência, pela estatura. Quantas vezes nós olhamos dessa maneira? Mas Deus conhece o interior, Deus conhece o coração. Não se iluda, não se engane, não se venda, não se doe, não negocie a tua salvação. Não aceite proposta, porque o diabo ele pode agir sendo lobo em pele de ovelha para tentar nos enganar. Há um ditado aí que diz que quando a esmola é demais, o santo ele desconfia. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Estejam atentos, estejam em oração. Senhor, revela, Senhor, me mostra, não deixe eu ser enganado. Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor sabia, eu não sei. Não deixe eu cair, não deixe eu desviar, não deixe eu retroceder. Hoje de manhã, na consagração, dizer ao presbítero, nós estamos na etapa final. Falta poucos passos para nós chegarmos lá. Não está fácil, está dolorido, a cruz é pesada, mas vamos continuar mais um pouquinho, vamos continuar pedindo graça, vamos continuar caminhando, que em breve o nosso Redentor vive, em breve ele se levantará, ele descerá e nos levará com ele para toda a eternidade. Amém, meus irmãos em Cristo? Que Deus os abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê força e te abençoe, para que nós possamos em breve estar com Ele na glória para toda a eternidade. Amém? As palmas bem alegre, exalta e adora o Senhor em nome de Jesus.